Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus, palavras de alegria e de esperança, rezando com a Bíblia nas mãos e meditando o Evangelho deste dia de hoje, segunda-feira da segunda semana da Páscoa. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Ouçamos. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. E lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus, disse-lhe Jesus. Nicodemos disse: Como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no início do capítulo do Evangelho de São João. No capítulo anterior, capítulo 2, Jesus tinha realizado o seu primeiro sinal, a transformação de água em vinho. E a fama de Jesus, então, começa a se espalhar por toda a Galileia. Vai ao encontro de Jesus este membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos. Nicodemos vai reaparecer no Evangelho no último dia da vida terrena de Jesus, quando ele morre na cruz, juntamente com José de Arimateia. Nicodemos vai descer o corpo de Cristo da cruz. Nicodemos vai ao encontro de Jesus de noite. Primeiro porque ele não quer ser visto, ele tem medo de assumir o discipulado com Jesus. Mas no Evangelho de São João, os sinais, os símbolos são muito expressivos e sempre quer nos trazer uma outra informação. Essa noite é aquilo que ainda existe no coração de Nicodemos. Ele tem fé, ele acredita, ele reconhece Jesus, mas ele ainda precisa ser iluminado. E a iluminação da fé se dá exatamente pela graça batismal. Existe espaço para Deus no coração de Nicodemos. Existe a possibilidade de Nicodemos se tornar um grande discípulo de Jesus. Mas é preciso que a fé de Nicodemos seja iluminada pela graça do Espírito Santo de Deus. É aquilo que nós vivemos no batismo. O batismo é a iluminação da vida na graça, da fé. Então Nicodemos, ele abre as portas do coração para Deus trabalhar na vida dele. Ele encontra-se com Jesus, ele reconhece quem é Jesus. Não é somente uma pessoa importante, um grande profeta. E ele diz no Evangelho, ele o chama de Rabi. Rabi é o mestre.
né? Mas Jesus não é só um mestre que ensina, que sabe das coisas, não. Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, portanto Deus. Mas para chegar à profissão de fé de que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, Nicodemos precisa então passar desta noite da dúvida, às vezes da incerteza, porque a fé não é uma coisa muito clara sempre dentro de nós, para a iluminação na vida da graça, a iluminação do Espírito Santo em nós. E Nicodemos faz um reconhecimento bonito de Jesus. Nós sabemos que você só pode realizar aquilo que realiza se vem de Deus. Olha que homem ponderado. Sabemos que as suas obras são obras de Deus, não são obras humanas. É o homem do bom senso. Nicodemos tem um grande bom senso. A percepção, a sensibilidade do coração de Nicodemos deve ser também a nossa. Aquilo que Jesus realiza na minha e na sua vida não é somente porque Jesus é famoso e tal, não. E nem tampouco por causa dos méritos da nossa fé. É graça de Deus, é porque Jesus Cristo é Deus. E aí Jesus desafia Nicodemos. E Jesus fala com Nicodemos de uma forma muito profunda. É preciso, Nicodemos, nascer de novo. E Nicodemos entende esse nascimento de novo como um nascimento natural que se dá. Ele não consegue ainda captar e entender a profundidade daquilo que Jesus está dizendo. O nascer de novo é o aderir à proposta de Jesus e caminhar com Cristo e fazer com o Senhor o caminho da vida nova. É deixar brotar, emergir de dentro de cada um de nós o homem novo, a mulher nova, a pessoa, o ser humano renovado pela graça que o Espírito Santo nos concede. Nicodemos questiona, mas é possível depois de velho nascer de novo? A vida na graça, a nossa escolha, a nossa adesão, nosso discipulado a Jesus Cristo não tem idade, não tem tempo, não. É uma renovação espiritual. E Nicodemos, naquele momento, ele não entende esta palavra de Jesus. O que significa nascer de novo, meus irmãos? Buscar as coisas do alto. É deixar de ser um pouco terra. É deixar de ser um pouco, terreno demais. Não pode buscar as coisas do alto, de fato, quem não vive não passa por um processo de desapego. O desapego dos nossos exageros, o desapego das nossas realidades que vão nos escravizando, o desapego do seu carro, dos seus bens materiais, o desapego da sua casa, o desapego das pessoas, o desapego daquilo que vai tomando espaço do céu em nós. É preciso passar por essa realidade para viver a vida segundo o Espírito, que é pura graça e dom de Deus, mas que exige o acolhimento da pessoa humana. Deus está sempre oferecendo e nós, em contrapartida, devemos estar abertos a acolher esta vida na graça. Sem alguns desapegos, nós vamos ser muito carne, aquilo que Jesus fala. O que nasce da carne é carne. Os instintos, os desejos, os afetos, as paixões desordenadas. É essa grande proposta que Jesus faz a Nicodemos e faz também a cada um de nós neste evangelho. Buscar aquilo que nos constrói de verdade. Buscar aquilo que fica, que permanece para sempre na nossa vida. O caminho que Jesus faz com Nicodemos é o caminho do novo nascimento. E nós sabemos que o novo nascimento, na vida espiritual, na vida do cristão, é, sem dúvida, o batismo. Os padres da igreja chamavam a pia batismal na comunidade de útero da igreja. Porque a igreja é mãe,
a mãe que gera. Nós todos fomos gerados no útero, no ventre de nossa mãe, envolvido no líquido, na água. E a pia batismal, onde nós renascemos para Deus, nós morremos para o pecado, como diz Paulo, e nascemos para as coisas do alto. Morrer para o pecado significa morrer para os nossos apegos, para aquilo que na nossa vida vai se tornando uma grande escravidão, vai roubando-nos de nós mesmos, vai tirando o espaço que em nós é de Deus. Nicodemos era uma pessoa sábia, compreendia a lei, entendia da lei, sabia tudo da lei de Moisés. No entanto, ele estava em busca do principal, daquele cuja lei anunciava. E esse é o caminho bonito que a fé proporciona a todos nós, através das coisas, da sabedoria, da ciência, de qualquer outra realidade, fazemos o caminho de chegarmos até Deus. Esse deve ser a nossa descoberta, e fazer como Nicodemos fez, olhando para tudo que existe, para tudo que Deus realizou na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas com quem nós convivemos, fazer essa profissão de fé. Só pode ser ação divina. E deixar Jesus iluminar a escuridão da dúvida que, mesmo tendo fé, às vezes ainda nós experimentamos. Vamos pedir ao Senhor hoje, neste dia, que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde caminhamos. E sabemos que o caminho para esse destino, para essa chegada, para essa vitória é Jesus Cristo. Então que o Espírito Santo seja derramado em nossos corações e que nós possamos, caros irmãos e irmãs, ir ao encontro de Jesus. Ir ao encontro de Jesus quando tudo dentro do nosso coração for escuro, for dúvida, for difícil de compreender, de realizar. Ir ao encontro de Jesus porque existe esse desejo dentro de nós, o nosso coração busca Deus. Ir ao encontro de Jesus para sermos capazes de deixar as coisas da terra. Não é deixar no sentido de que agora a gente não vai mais se importar com nada neste mundo. Não é esta a proposta de Jesus. Mas não absolutizar as coisas criadas, aquilo que Deus nos deu. Transformar tudo em bênção. E olhar para aquilo que é o essencial e buscar o essencial na nossa vida, que se chama Jesus Cristo. É Ele o caminho, a verdade e a vida. Estamos nesse tempo da Páscoa e o Senhor ressuscitado acompanha cada um de nós, faz história com cada um de nós. Então vamos buscar em Jesus ressuscitado alegria para o nosso viver, deixar o nosso coração despertar para as coisas de Deus. Sem Deus nós não podemos nada. É dele que vem para nós todo bem e toda graça. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela Tua palavra, que tanto nos ensina, nos ilumina. Obrigado, Jesus. E te pedimos, fica conosco. Ajude-nos a nascer para as coisas do alto. Ajude-nos a nascer para aquilo que realmente nos faz mais humanos, mais fraternos e, portanto, mais felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e em vós permaneça para sempre.